Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentada com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Olá, mulher de negócios, como vai você? Espero que bem. Aqui é Monique Crespo e nós vamos começar mais um dia com muita fé e com muita ação para mulheres de negócios. E hoje eu vou trazer aqui o nosso momento de fé, tá? Estamos lendo, para fortalecer a nossa fé, o livro da pastora e mentora Viviane Martinello. O nome do livro é Mulheres Improváveis. Hoje vamos dar início ao capítulo 2, página 36. Construa no lugar secreto. Não esqueça de pegar o seu caderno e a sua caneta, o seu lápis para fazer as anotações, tá bom? Vai escrevendo todas as inspirações, todos os aprendizados, porque quando a gente escreve, a gente traz clareza, tá? Para o nosso conhecimento. A exposição na hora errada mata. Todo estabelecimento de Deus em nós nos conduz a um propósito. Uma mulher que tenha sido construída não deveria ser escondida, principalmente porque é impossível ocultá-la. Como disse Jesus, abre aspas, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai, que está no céu. Fecha aspas, Mateus 5, do 14 ao 16. Mas o contrário também é válido. Não devemos ver uma mulher no processo de construção ser exposta antes da hora. No processo de edificação de Deus, ele usa ferramentas e situações que funcionam como tapumes protetores ao redor do propósito que tem conosco. Quando uma pessoa está sendo forjada por Deus, ele mesmo trata de estabelecer diretrizes para tornar esse processo oculto. Posso dizer que já atravessei muitas crises após os períodos de construção do Senhor em mim, porque o meu desejo era que Ele me edificasse para propósitos que eu mesma havia pré-estabelecido. Aprendi, no entanto, que Deus contraria nossa mente para que ela se expanda até onde Ele deseja. Nesse sentido, Deus não costuma nos convidar para sairmos da zona de conforto. Ele simplesmente tem o hábito de nos arrancar de lá. O coração de Deus é impressionante. Admiro o coração do Pai e a sua habilidade de acreditar em frágeis vasos de barro, como você e eu. Talvez seja exatamente assim que muitos de nós se vejam e sintam. Abre aspas. Agora nós mesmos, como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. Fecha aspas. Eu até ri aqui, porque fez muito sentido para mim na hora que eu li aqui esse trecho. Nesse sentido, Deus não costuma nos convidar para sairmos da zona de conforto. Ele simplesmente tem o hábito de nos arrancar de lá. Que isso acontece comigo demais quando eu tô na minha zona de conforto, achando que tá tudo do meu jeito, simplesmente quando eu vou ver, é como se eu estivesse assim, ó, flutuando, viajando nas nuvens e caísse de bunda no chão, porque foi Deus me chamando, nos chamando, né? Quem se identifica com isso? Quando Deus nos chama para nos arrancar da zona de conforto, para a gente ir ali para fazer o que tem que ser feito. Então, perfeito aqui essa parte. Então, vamos continuar.
Mesmo sendo vasos de barro, Deus confia a nós algo de valor e quer nos usar no tempo devido. Ele esconde, prepara, levanta e usa. Não se exponha antes do tempo. A maioria das ministrações que Deus traz ao meu coração são frutos de uma construção num lugar secreto com Ele. No entanto, existem momentos em que, de uma forma mais pontual, Ele nos convida para esse lugar e sua direção para nós é: construa no secreto. Foi esta uma das declarações mais importantes que recebi no ano de 2021 sobre o que Ele estava prestes a realizar em mim. Entendi que era um momento de retroceder com as palavras, buscá-lo secretamente e descobrir novos lugares em sua presença. O mais incrível foi receber essa direção no meio de um verdadeiro boom da minha vida e em áreas bem específicas. Devemos obedecer, confiar e esperar aquilo que Deus mesmo está gerando e formando em nós. Talvez você esteja justamente nesse lugar, sem entender que, para avançar, você primeiro precisa retroceder. E momentos como esses costumam nos deixar muito confusas. Mas de uma coisa podemos ter certeza: a vontade e a direção do céu são sempre a nossa melhor escolha na terra. Mesmo sem entender, devemos obedecer, confiar e esperar aquilo que Deus mesmo está gerando e formando em nós. Isso porque existem tesouros e torrentes de águas que apenas descobrimos no lugar secreto, quando partimos para uma busca pessoal e intencional. Vivemos tempos de muita exposição, tempos nos quais lidamos com a tendência de fotografar ou expor tudo, até a nossa busca e intimidade com o Senhor, mas é no secreto, não na exposição, que o encontraremos. A nossa espiritualidade não pode ser um pingente para ser exibido às pessoas, porque era assim que os fariseus agiam. Tudo que fazem é para se exibir. Abre aspas, primeiro. Tudo que fazem é para se exibir. Usam braços filactérios mais largos do que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e gostam de ser chamados de rabi. Fecha aspas, Mateus 23, do 5 ao 7. O nosso lugar secreto com Deus precisa ser o nosso jardim particular, um refúgio no qual vivemos em plenitude com o Pai. Assim como a nossa busca deve acontecer na intimidade, a mudança também acontecerá nessas mesmas condições, porque emana de dentro para fora e não ao contrário. Toda mudança que começa do lado de fora não é duradoura, não passa de dias ou horas, porque não resulta do nosso interior ou de uma intimidade real com Deus. Algumas áreas da vida revelam a necessidade de mudanças mais profundas, pois se trata de algo que parece estar enraizado com maior profundidade em nós. Para que essas mudanças aconteçam, será necessário arrancar e remover as amarras. As raízes precisam ser removidas e somente o Senhor poderá fazer isso em um processo pessoal e íntimo conosco. A verdadeira transformação do nosso eu acontece na intimidade com Deus, quando o nosso interior é tocado e transformado, pois as mudanças aparentes ou externas são fáceis de serem promovidas, mas mudar quem somos por dentro requer processos mais profundos que só vivenciamos no secreto com Deus. Por mais que venhamos a esconder as áreas do nosso mundo interior que não foram tratadas ou redimidas pelo Senhor, por mais que nos esforcemos para que elas não sejam expostas, de repente surgem situações que acabam expondo as mazelas que tentamos ocultar. Não raro, o que realmente somos acaba saltando para fora, surpreendendo a nós mesmos, causando espanto para aqueles que nos cercam. Acontece que Deus permite que sejamos reveladas para que saibamos quanto precisamos ser transformadas por Ele. A mudança no secreto com Deus é sempre interna e se revela, sim, da forma externa ou aparente.
porque uma transformação genuína é reconhecida quando situações específicas atraem de nós atitudes e comportamentos diferentes dos quais teríamos antes de sermos forjadas, antes de sermos transformadas. Isso quer dizer que toda mudança interna se revela por si mesma, não precisa ser apontada por quem foi transformado. Olha que perfeito, porque olha que traz aqui, que toda mudança, a gente não precisa ficar falando, eu mudei, eu não faço mais isso, é que esse é o meu passado, não precisa ficar falando, porque ela vai ser revelada por ela mesma, com o nosso comportamento. Vamos continuar aqui. Terreno em construção. Com certeza você já passou por terrenos em construção. Em geral, vemos tapumes que cercam o que está sendo construído, tamanha poeira, a quebradeira e a sujeira que podem atingir os que passam por perto. Igualmente, o tapume também serve para não afetar o que se constrói do lado de dentro. De fato, o tapume é necessário por motivos de proteção interna e externa, um processo de vedação completo do lugar onde se dá a construção. Veículos entram, materiais são entregues, mas os tapumes não nos permitem saber o que está acontecendo na construção. Em geral, o que está sendo construído não é exposto, principalmente quando os fundamentos estão sendo estabelecidos. Creio que você já entendeu onde quero chegar. Para passar por uma verdadeira transformação, cada pessoa precisa se proteger e proteger também os demais, porque muita coisa será desfeita e reconstruída. Somos como um terreno em construção, cujos tapumes divinos não só nos protegem das olhadelas alheias, em um ato de preservação da nossa intimidade por Deus, como também protegem os demais para que estes não se escandalizem, não se machuquem e não se ofendam com o que Deus está fazendo conosco. Assim como uma mulher que engravida não aparenta estar grávida no dia seguinte, muitos frutos são gerados em nosso lugar secreto com Deus. Só serão revelados no tempo e no lugar apropriados. Igualmente como a construção de uma casa que começa pela parte que não se vê, que só são os alicerces, e logo somos surpreendidos com a beleza do que foi edificado. Já falhei muitas vezes por falar demais, por abrir aquilo que deveria ser guardado. Deus tem sido pontual em estabelecer tapumes ao redor de alguns projetos, pois quando não sabemos guardar aquilo que está sendo gerado, o fruto pode morrer devido a uma exposição fora do tempo. Quantas histórias e projetos não farão adiante por falarmos com as pessoas erradas? Precisamos aprender a guardar o que não deve ser compartilhado, a fim de que não venha a morrer. Quando as dores do parto se manifestam, apenas pessoas envolvidas com o nascimento do bebê é que são acionadas. Em um parto, apenas os profissionais da saúde, o pai da criança e as pessoas com funções específicas para o nascimento do bebê permanecem na sala de cirurgia, porque os hospitais não permitem a entrada de pessoas alheias ao nascimento. Depois que o bebê nasce, tudo já terá sido preparado para que ele seja apresentado à família, aos parentes e amigos. Se estamos em um tempo de muitos sonhos e projetos de Deus para nós, devemos colocar a cerca alguns tapumes apropriados ao redor daquilo que o Pai está fazendo. Bom, podemos encerrar por aqui e podemos também refletir sobre isso, sobre o texto de hoje, que muitas vezes a gente expõe os nossos projetos na hora errada, que a gente precisa aprender a se calar, que a gente precisa aprender o tempo de Deus, né? Então, a gente precisa aprender a esperar a hora certa do nascimento do bebê, a hora certa de apresentar o bebê para o mundo.
né? Que ele tem aquele tempinho, que ainda é importante que o bebê não tenha contato com um excesso ilimitado de pessoas. Por quê? Porque ele está se fortalecendo. Assim também como é o processo da base da construção de uma casa. Então, que a gente possa estar tirando aqui essas palavras do terreno em construção, né? Da importância de estar ali tirando a visão, não mostrando, não é preciso falar e mostrar certas coisas na hora que nós estamos criando a base dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Foi isso que eu entendi aqui, isso que eu quero levar para mim hoje. Então, mulher de negócios, tenha um bom dia. Espero você para o nosso próximo, para a continuidade do nosso próximo áudio. E por hoje vamos ficar por aqui. Com amor, Monique Crespo. E estamos finalizando na página hoje 42, tá? Então, hoje estamos finalizando aqui na página 42. Até a próxima.